Vamos então para o último e terceiro vídeo desta série de vídeos sobre eletroquímica. Neste caso, este vídeo vai ter por objetivo apresentar-vos as células eletroquímicas e depois então poderem saber distinguir entre aquelas que são galvânicas e eletrolíticas. Identificar as reações que se vão dar em cada um dos elétrodos, depois calcular o potencial desses elétrons e a força eletromotriz recorrendo aqui à equação de Nernst. E, finalmente, compreender a relação entre o ΔG, a energia de Gibbs padrão, esta grandeza termodinâmica, o valor do delta é zero e a constante de equilíbrio. Vamos então passar aqui a algumas aplicações. Então, relembrando, estamos a falar de reações redox, em que temos sempre uma espécie que perde eletrões e outra que ganha. Então, e se nós aproveitássemos esta energia química e transformá-la em energia elétrica? É isso que nós vamos fazer, pelo menos aqui nas células galvânicas, também são conhecidas por pilhas, ou seja, nós vamos aproveitar esta reação espontânea e transformar a energia química em energia elétrica. Há vários tipos de células galvânicas ou pilhas, nós vamos falar aqui sobretudo das pilhas de composição e de concentração, vão ser os exemplos que vamos apresentar a seguir. Existe depois outro tipo de célula eletroquímica, a célula eletrolítica, também chamada de corrente imposta, em que a reação não é espontânea, ou seja, não acontece naturalmente, mas vamos deixar isso para o final deste vídeo. Então, voltamos aqui ao nosso par zinco-cobre. Sabemos que neste caso, não é, quando mergulhamos a tal plaquinha de zinco numa solução contendo íons cobre 2+, ocorre esta reação espontânea devido à relação aqui entre os potenciais normais de redução, ou seja, há esta transferência de eletrões, então vamos aproveitar esta reação espontânea e transformar esta energia química em energia elétrica. E vamos consegui-lo através da construção de uma célula galvânica. Então, a célula galvânica é construída desta maneira, como está aqui ilustrado. Temos dois elétrodos, A e B, que no caso da nossa pilha são as nossas placas de metal, não é? Zinco e cobre, mergulhados num eletrólito de suporte, que são contendo os seus íons metálicos, ok? Mas para que isto aconteça, nós temos de ter sempre aqui uma ponte salina entre eles, que nos vai permitir balancear aqui as cargas, porque nós vamos ter aqui compostos a dissolverem-se, outros a passarem ao estado sólido, portanto vamos ter aqui sempre, a dada altura, não temos aqui este balanço de cargas, e aqui a ponte salina vai nos permitir que haja aqui um balanço dos nossos íons em solução e que a corrente continue a passar pelo circuito externo. Então, abreviadamente, uma pilha, uma célula galvânica, é representada desta maneira. Temos a reação de oxidação representada aqui do lado do ânodo, ok? Aqui no início da pilha, A a dar AN+, em solução aquosa, portanto o ânodo está aqui representado à minha esquerda, à esquerda da pilha, e é onde acontece a nossa oxidação. À direita tem a representação da redução, da reação de redução, é o meu cátodo, é onde se dá a reação de redução. Aqui ao centro tem estes dois tracinhos que representam a minha ponte salina. Voltando então aqui ao nosso par zinco-cobre, que até nos dá muito jeito, vamos ilustrar as pilhas de composição. Esta pilha até tem um nome muito específico, é a pilha de Daniel, ok? Então, lá em cima, como vê, temos a representação esquemática da pilha, tal como tínhamos definido antes. Zinco a passar a zinco 2+, e esta será a minha reação anódica, ok? Isto é o que eu estou à espera que aconteça, não é? Nós já vimos que acontece esta reação espontaneamente, ou seja, no ano dá-se a oxidação, e depois do lado direito da pilha tem o cobre 2+, em solução a passar a cobre metálico. É a minha reação catódica, a minha reação de redução. Aqui vocês podem ver o que acontece passado algum tempo aos elétrodos. O zinco vai-se gastando, o elétrodo de zinco, a plaquinha de zinco vai-se gastando, enquanto que temos aqui um aumento do elétrodo de cobre, porque vai-se estar ali a depositar à superfície. Finalmente, eis aqui a reação global desta pilha que vocês já conhecem tão bem.
Relembro aqui a ponte salina, que tem que aqui estar, esta é a de cloreto de potássio, que me vai ajudar aqui a balancear as cargas ao longo da reação. Então, e como é que eu vou calcular o potencial de elétrodo e a força eletromotriz desta pilha, não é? Que energia é que ela me vai dar, que potencial é que ela me vai dar? Então, esta expressão da variação da energia de Gibbs, vocês já conhecem, não é? Que tem a ver aqui com a composição do sistema. E agora ficam a saber que o ΔG é igual a menos o número de eletrões transferidos, vezes a constante Faraday, que é uma constante Faraday, vezes aqui o potencial de cada um destes elétrons. Se nós combinarmos estas expressões todas, vai-nos levar à equação de Nernst, que nos diz que o potencial é igual ao potencial normal de redução, estão a ver? Aquilo que nós fomos calcular no vídeo 2, não é? Aqui por comparação com o elétron de hidrogênio, menos RT, que é a constante dos gases perfeitos, vezes a temperatura absoluta, a dividir pelo número de eletrões vezes a constante Faraday, logaritmo do quociente da reação. Em eletroquímica, tradicionalmente, prefere-se usar aqui o logaritmo de base 10. Vocês percebem facilmente porquê, porque depois temos aqui as questões até do pH, não é? Que normalmente usa este logaritmo em base 10. E a mesma parte das reações e destes parâmetros são estabelecidos a 25 graus. Por isso, substituirmos todas estas condicionantes na expressão acima, que é a expressão da equação de Nernst tradicional, obtemos aqui esta que nos é útil na maior parte dos casos. Então, o potencial vai ser igual ao potencial normal de redução, menos 0,05, vai dividir pelo número de eletrões desta reação, vezes o logaritmo de base 10 do quociente da reação. Não se esqueçam nunca que estamos a falar de potenciais normais de redução, ou seja, temos de escrever sempre a reação no sentido da redução, pelo que o quociente da redução, se tratar de espécies em solução, vai ser sempre igual à concentração da espécie reduzida sobre a concentração da espécie oxidada. Se estivermos a falar de compostos no estado gasoso, já sabem, estas concentrações passam a pressão. E o que é que nós aqui também sabemos? Sabemos que este potencial igual a zero, não é, no equilíbrio, quando atingimos o equilíbrio, as pilhas atingem o seu equilíbrio também, como acontecia com o ΔG, lembrem-se, isso tira-se rapidamente ali da expressão acima. Então, este quociente da reação vai ser igual à constante de equilíbrio, pelo que temos aqui uma forma também de definir e de poder calcular a constante de equilíbrio destas reações. Muito bem. Então agora vamos calcular esta força eletromotriz, aqui para esta pilha, para a pilha de Daniel, sabendo que podemos aplicar dois métodos. Este primeiro método permite-nos calcular os potenciais de redução de cada um dos elétrons, portanto o potencial de redução, e o outro vamos calcular esta mesma força eletromotriz, mas através da reação global da pilha, ok? Pronto. Vou ilustrar estes dois métodos agora já de seguida, está bem? Para a mesma pilha. Então, pelo primeiro método, tenho o elétron da esquerda, o elétron da direita, que eu assumo que são o meu ânodo e o meu cátodo, mas já vou confirmar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é escrever as equações no sentido da redução, porque eu estou a trabalhar com potenciais normais de redução. E depois vou então calcular o potencial de elétrodo para este caso. Então, toda a informação que eu tenho, que eu preciso, está na pilha. Está aqui a concentração, entre parênteses do zinco 2+, em solução, sei que são trocados 2 eletrões e aqui tenho o potencial normal de oxidação do zinco 2+ a zinco. Fazendo estas contas, assumo que estou a trabalhar a 25 graus, obtenho aqui o potencial do elétron da esquerda. Faço o mesmo para o elétron da direita, tenho o cobre 2+ em solução aquosa a passar a cobre, aqui tenho a minha reação de redução, aplico a equação de Nernst, vou aos potenciais, à tabela dos potenciais normais de redução e tiro o valor para o cobre, também são trocados 2 eletrões, vou à pilha e tiro a concentração dos íons de cobre 2+. Ok? Aqui confirmo que o elétron da direita tem um potencial maior do que o elétron da esquerda, ou seja, são mesmo o meu ânodo e cátodo,
ou seja, no ano vai acontecer a minha oxidação e no caso da minha redução, por esta relação entre os potenciais de elétrodo e então agora pela diferença entre o potencial do elétrodo da direita menos o da esquerda, que é quem diz o elétrodo, o potencial catódico menos o anódico, eu tenho a força eletromotriz desta pilha. Neste caso é 1.1 volts. E depois escrevo então as reações no sentido que elas realmente acontecem, que é a oxidação do zinco e a redução dos íons de cobre 2+, e tenho a reação global, a equação da reação global da minha pilha, que vocês também conhecem. Este método tem a vantagem de vocês calcularem logo diretamente o potencial de elétron, está bem? E perceberem logo que sim, este tem uma força eletromotriz positiva, indica-me que tem um ΔG negativo, não é uma variação da energia de Gibbs negativa, ou seja, que ela é espontânea. Claro que podemos fazer pelo outro método, agora como vocês vão ver, a única desvantagem é que não calculamos o potencial de elétron, calculamos diretamente a força eletromotriz. Ou seja, escrevo aqui o elétron da esquerda e vou escrever já a reação no sentido em que ela ocorre, ou seja, neste caso, a oxidação. E no elétron da direita, escrevo então também no sentido em que ela ocorre, que é a sua redução. Somo, vejo quantos eletrões é que foram trocados aqui no total, portanto o zinco deu 2, o cobre 2+, captou 2 eletrões, portanto são 2 eletrões, e o que é que eu vou calcular? Tenho que calcular aqui o ΔE0, ou seja, a diferença entre os potenciais normais de redução que estão na tabela e que eu vou retirar para agora poder aplicar nesta versão da equação de Nernst, ou seja, a força eletromotriz, o ΔE, vai ser igual ao ΔE0 menos 0.0591 a dividir por 2, que é o número de eletrões trocados, e agora aplico aqui o quociente da reação, vai ser os meus produtos, a concentração dos meus produtos sobre a dos meus reagentes, tal como está escrito na reação global, e obtenho então aqui o valor de 1.1 volts. Claro que não poderia ser diferente, também me confirma que eu à esquerda tenho o cátodo e à direita tenho o ânodo, ok? E que o ΔE neste caso é maior que 0. Muito bem. Então, há uns outros tipos de pilhas, o exemplo que demos anteriormente eram as pilhas de composição, que têm composições diferentes nos dois elétrons, e depois tem estas pilhas de concentração. As pilhas de concentração diferem das de concentração porque as de concentração diferem das de composição, porquê? Porque eu agora tenho aqui elétrodos iguais, compostos pelo mesmo metal. A única coisa que difere aqui é a concentração dos íons do eletrólito em solução. Ou seja, a minha reação catódica e anódica é igual, tenho só concentrações diferentes. Portanto, o que me vai aqui regular vai ser aquela parte ali do logaritmo do quociente da reação. Ou seja, a reação de redução é sempre a mesma, não é? E normalmente eu sei, tal como está escrito aqui a pilha, que o meu elétron da direita é o cátodo e o da esquerda é o ânodo, não é? Pronto, está aqui. E então o elétron que vai ter maior concentração do íon cobre 2+, é aquele que vai sofrer a minha redução, portanto vai estar do lado do cátodo, está bem? Então, fazendo aqui as continhas, facilmente chegamos a essa conclusão, e neste caso damos aqui esta força eletromotriz 0.059 volts. Portanto, como vê, normalmente são forças eletromotrizes muito pequeninas. Então, só fazendo aqui um pequeno resumo das convenções que nós usamos aqui em eletroquímica, está bem? Esta é a representação esquemática de uma pilha, em que nós temos à esquerda representado o ânodo, ou seja, a nossa reação de oxidação, e que está separada do lado direito pela ponte salina, que é identificada por aqueles dois estratos, que é onde se dá depois a nossa redução, aqui do lado direito, do lado catódico. A força eletromotriz é obtida pela diferença de potencial entre o elétron da direita e o elétron da esquerda. Estes potenciais são obtidos através da equação de Nernst, ok? Os padrões normais de redução de cada uma das nossas espécies podem ser retirados
desta série eletroquímica de potenciais normais de redução, que nós construímos, como mostramos no vídeo número 2, usando o elétrodo de hidrogênio como referência, não é? E fizemos então estas tabelas e explicámos o que é que significava estes potenciais positivos e negativos. Uma última questão, em relação aqui, há uma relação muito estreita entre o ΔT0, o ΔG0 e a constante de equilíbrio. Vocês já sabiam, não é, dos conteúdos que aprenderam na parte de termodinâmica química, que ter a variação livre de Gibbs padrão é a mesma coisa que ter a constante de equilíbrio a essa temperatura. E, dada aqui a relação tão estreita entre a energia livre de Gibbs e a força eletromotriz, é fácil perceber que estas três grandezas estão interligadas e que, tendo uma, podemos calcular qualquer uma das outras duas. Deixo-vos aqui as expressões e para poderem, de facto, passar de umas para as outras e poderem fazer estes cálculos. Vamos nos despedir deste vídeo falando aqui das células eletroquímicas. Estas células são as células eletrolíticas, que, ao contrário das células galvânicas, não são espontâneas. Portanto, o ΔE naturalmente é inferior a zero, não é uma reação espontânea. Ou seja, aqui estamos a fazer ao contrário, estamos agora a transformar energia elétrica, temos que impor aqui um sentido da corrente, vamos ligar aqui uma bateria para produzir novamente energia química e dar origem a alguns compostos que nós queremos. Por exemplo, aqui este método é muito usado na purificação de alguns metais, aqui no caso, por exemplo, do cobre. Em vez de estarmos a receber, isto poderia ser uma teoria de concentração, se tivéssemos aqui bases diferentes, mas agora aqui o que estamos é definir quem é o cátodo e quem é o elétrodo, quem é o ânodo e o cátodo, e ligamos aqui uma corrente a um ânodo impuro. Por exemplo, isto é muito fácil de fazer. Temos este cobre que está cobre cheio de impurezas, vamos fazer com que ele se dissolva em solução, os íons cobre 2+, e depois do outro lado do cátodo vai acontecer a reação de redução e vemos então que já temos ali um elétron de cobre puro e vai-se depositar ali cobre metálico purificado, não é? Que tivemos aqui a transformar. A eletrólise da água, não é? Também não é uma reação espontânea. Nós a água não se transforma espontaneamente em hidrogênio ou oxigênio, mas em casos que é preciso obter estas duas espécies, podemos impor aqui uma corrente em água, em soluções aquosas contendo íons H+, e forçar que esta energia elétrica seja novamente aqui transformada em energia química para obter estes componentes. De facto, são muitas as utilizações da eletroquímica, aqui desde a eletrólise, a esta galvanoplastia, pilhas de combustível, baterias, mas esses exemplos vamos deixar para a aula presencial de eletroquímica, que são apresentados pelos docentes da Académica. Portanto, muito obrigada, espero que estes vídeos tenham sido úteis e que possam aprender os conteúdos como nós desejamos. Obrigada e até breve.